Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e dar prosseguimento no capítulo 1 do livro A Gênese. O Espiritismo, item 5 do capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Ajuda-nos na compreensão do livro A Gênese e enviai os Teus mensageiros, o nosso professor José Jorge, o Camilo Flammarion, espíritos patronos deste estudo, que em Teu nome evocamos, o nosso altivo, o diretor da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos, da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós estamos estudando o capítulo 1 do livro A Gênese, os fundamentos da revelação espírita. É o item 57. Uma das questões mais importantes, dentre as colocadas no início deste capítulo, é a seguinte: qual a autoridade da revelação espírita, já que ela emana de seres de limitadas luzes e que não são infalíveis? A objeção seria grave se essa revelação só consistisse no ensino dos espíritos, se devêssemos recebê-la exclusivamente deles e aceitá-las de olhos fechados. Porém, ela fica sem valor desde o momento em que o homem participa dessa revelação com o concurso da sua inteligência e do seu julgamento, e os espíritos se limitam a dar indicações das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações e suas inúmeras modalidades são fatos. O homem os estuda para lhes encontrar a lei, sendo auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que são antes colaboradores que reveladores, no sentido usual da palavra. O homem submete as declarações dos espíritos ao controle da lógica e do bom senso. Dessa maneira, ele se beneficia dos conhecimentos especiais que os espíritos devem à posição que ocupam,
sem abdicar do uso da sua própria razão. Está entendendo o que eu estou lendo? Um aspecto fundamental a considerar é que, sendo os espíritos apenas as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos da humanidade. Os gênios, homens de grande capacidade intelectual, que foram faróis da humanidade, saíram do mundo dos espíritos e para lá voltaram ao deixarem a Terra. Uma vez que espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhe dar instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Porém, instruir-nos depois de terem morrido, como faziam quando eram vivos. Eles são invisíveis ao invés de seres visíveis. Eis toda a diferença. Sua experiência e seu saber não devem ser menores. E se a sua palavra como um homem tinha uma autoridade, ela não pode ser menos, não pode ser menor, porque eles estão no mundo dos espíritos. Então a gente está falando aqui desses fundamentos. E um dos principais é a autoridade da doutrina espírita. Se esses espíritos são falíveis, qual a autoridade que ela tem? É isso que ele está explicando. Ele falou que os espíritos, tudo que eles dizem, nós, os homens, passamos pelo crivo da razão e do bom senso. E que se como homens eles eram considerados autoridades no que diziam, não pode ser menos como espíritos. E você vê assinando o livro dos espíritos, espíritos como o filósofo Sócrates, Platão, Swedenborg, o Espírito Verdade, Santo Agostinho e tantos outros. E os ensinamentos que eles trouxeram está à altura deles quando homens. Então não há o que se recusar. E nós lemos aqui no livro dos Espíritos, no capítulo 1, o item 5, o seguinte, o Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens com provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo comprova com provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual. E a análise das respostas que esses espíritos deram, todas elas estavam à altura do nome que envergavam. Número 58. Não são só os espíritos superiores que se manifestam, mas também os de todas as categorias. E isto era necessário para nos iniciar na verdadeira natureza do mundo espiritual e mostrá-la sob todos os seus aspectos. Dessa maneira, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas. A conexidade é mais evidente. Vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Assim, todos os espíritos nos ensinam alguma coisa, em qualquer grau de elevação que tenham alcançado. Mas como eles são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom ou de mal e tirar o proveito que o seu ensino contenha. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. Está aí. Então, o que ele disse aí no número 58?
que nem todos os espíritos são superiores, uma verdade. Nem todos. Mas os espíritos que não são superiores não nos deixam de ensinar menos. Por exemplo, quando um espírito se suicida, como está lá no céu e inferno, ele traz as dores que ele sentiu, preservando-nos com isso de um possível suicídio da nossa parte. Quando um espírito inferior diz que persegue quem que guarda mágoa, ódio, ele está nos sinalizando o seu comportamento no mundo espiritual. E a maioria desses espíritos como se comportam. Então, eles não nos deixam de ensinar menos. Sempre nos ensinando. Muito bem. Vamos para o número 59. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, sem dúvida. Entretanto, sua ação é restrita e necessariamente lenta para se propagar. Se um só dentre eles, mesmo que fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, viesse nestes últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem iria provar a veracidade dessas afirmações nesta época de cepticismo? Não seria olhado como um sonhador ou um utopista? E admitindo-se que ele dissesse a verdade absoluta, séculos se passariam antes que suas ideias fossem aceitas pelo povo. Deus, em sua sabedoria, não quis que acontecesse assim. Ele quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos e não por encarnados, a fim de que estes se conservassem, a fim de que esses se convencessem da existência deles e que isso ocorresse por toda a Terra simultaneamente. Então foi da vontade de Deus que essas revelações viessem pelos espíritos e não pelos homens. Mesmo que fosse um desses filósofos encarnados, como Platão, Sócrates, até que a ideia saísse dali ia demorar muito a ser espargida pelo mundo. Mas como espírito não, porque ele se manifesta em toda parte. Sócrates, Santo Agostinho, Platão, Swedenborg e todos eles podiam se manifestar em qualquer parte do mundo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E isso fez com que se propagasse com rapidez a doutrina espírita, né? Então vamos lá, número 60. Os espíritos não vêm para livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Eles não lhe fornecem nenhuma ciência inteiramente pronta. E o que o homem pode descobrir por si mesmo, eles deixam entregues às suas próprias forças. Os espíritas, hoje, sabem disso perfeitamente. Há muito tempo a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber, toda a sabedoria, ou que seria suficiente dirigir-se ao primeiro espírito vindo para conhecer todas as coisas. Então, isso aí é um outro aspecto. As pessoas acham que os espíritos sabem tudo. E muita gente vai em qualquer lugar, em qualquer médium, sem saber a procedência do médium, sem saber quem é o espírito dá o nome que ele quer, e a pessoa vai lá se consultar, achando que ele sabe tudo, que ele vai adivinhar tudo. Espírito não é adivinho, espírito não sabe tudo, como nós aqui. Uns sabem mais, outros sabem menos. Não tem mágica. Há entre eles os superiores e os vulgares, né? Saídos da humanidade, os espíritos são uma das suas faces e como na terra,
há entre eles os superiores e os vulgares. Muitos deles, portanto, científica e filosoficamente, sabem menos do que certos homens. Eles dizem o que sabem, nem mais nem menos. Como entre os homens, os espíritos mais adiantados podem nos instruir sobre mais coisas, dar-nos opiniões mais judiciosas do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é de maneira alguma recorrer a potências sobrenaturais, mas a seus iguais, àqueles mesmos a quem teria recorrido em vida a parentes, amigos ou indivíduos mais essencialmente do que nós. Eis do que é necessário que todos se convençam, e o que ignoram aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações com as de além-túmulo. Entendeu? Está difícil? Né? Eu tenho que ler aqui um pouquinho. Eu vou ler mais um. 61 é grande. Vamos lá. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, se preferirem, dessas revelações, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Uma boa pergunta, né? Aí responde aqui Allan Kardec. Primeiramente, como dissemos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. A gente, senão ficaria fácil, tudo pergunta para os espíritos. Foi por isso que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, porque tudo recorriam aos espíritos. E muitos eram enganados pelos médiuns. Eles abusavam dessa facilidade, que é conversar com o mundo espiritual. Em segundo lugar, há coisas que eles não têm permissão de nos revelar, porque o nosso grau de adiantamento não comporta. Além disso, as condições da sua nova existência ampliam o círculo das suas percepções. Claro, o espírito consegue ver o passado, o futuro, amplia. Eles não sabem tudo, mas sabem mais do que a gente. Eles veem o que não viam sobre a terra. Libertos dos entraves da matéria, liberados dos cuidados da vida corpórea, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e por isso mesmo mais integramente. Sua perspicácia abrange um horizonte mais vasto, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corpórea. É essa visão que nós não temos. E a possibilidade que seus conselhos possam ser, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados que os dos encarnados. Por outro lado, o meio em que eles se encontram lhes permite nos iniciar nas coisas da vida futura que ignoramos e que não podemos apreender no meio em que estamos. Até hoje, o homem apenas criara hipóteses sobre o seu futuro. Eis porque suas crenças a esse respeito se dividiram em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o niilismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. O niilismo é o materialismo, várias concepções. O que acontece depois da morte? Vai para o inferno? Vai para o céu? Tudo se acaba? Os espíritos têm uma visão diferente, porque eles já morreram. Eles sabem que não estão no inferno nem estão no céu. Então, eles sabem, têm uma visão muito mais ampla do que a nossa.
Quantos encarnados ainda acreditam no céu, no inferno, no demônio e no anjo? Não tem essa visão que eles têm. Até as fantásticas concepções do inferno e paraíso hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que vêm nos dizer no que se tornaram, e só eles podiam fazê-lo. Claro, daí é a importância da revelação. Eles mesmos vieram revelar o que tem depois da morte, o que tem além do túmulo. No túmulo ficou o corpo. E como é que é a vida do outro lado? É o que eles vêm nos dizer. Essas manifestações, portanto, serviram para nos fazer conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos. Então, o Espiritismo não inventou os espíritos. Os espíritos sempre existiram. O Espiritismo veio nos mostrar o que acontece com os espíritos, conosco depois da morte, e a influência que eles têm sobre nós. Isso revolucionou o pensamento humano. Apenas esse conhecimento já seria de importância capital, supondo-se que os espíritos fossem incapazes de nada mais nos ensinar. Então já seria muito. Né? Dizer que a morte não existe. Dizer que não foram para o inferno, porque o inferno não existe. Nem foram para o céu. Porque o céu é o infinito. Se você for a um país desconhecido, recusará as informações do mais humilde homem do campo que encontrar? Deixará de perguntar sobre o estado das estradas simplesmente porque ele é um camponês, é um homem simples? Não. É a mesma coisa. Aí eu não sei nada do mundo espiritual, eu pergunto aos espíritos. Certamente você não esperará obter dele esclarecimentos de grande porte, mas no que respeita à sua área de atuação, poderá prestar melhores informações sobre alguns assuntos do que um sábio que não conheça o país. Você tirará de suas informações as deduções que ele próprio não poderia tirar, sem que, por isso, ele deixe de ser um instrumento útil às suas observações, embora apenas servisse para o prestar informações acerca dos costumes dos camponeses. O mesmo acontece com as nossas relações com os espíritos, no qual o menos qualificado pode nos ensinar alguma coisa. Está entendendo? Está entendendo? Está fácil, né? Está fácil. Eu estou aqui cansado para chuchu. Vamos para o item 62 e a gente acaba esse capítulo aqui, dos fundamentos da revelação espírita. 62. Uma comparação vulgar fará com que se compreenda melhor a situação. Um navio repleto de emigrantes parte para longínquo destino. Leva pessoas de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Sabe-se que esse navio naufragou. Não restou nenhum vestígio dele. Não chegou nenhuma notícia sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros morreram e o luto atinge todas as famílias. Entretanto, todos os tripulantes, sem faltar uma única pessoa, alcançaram uma região desconhecida de terra abundante e fértil, onde passam a viver felizes sob um céu clemente, porém ignora-se esse fato. Ora, um dia outro navio aborda essa terra e lá encontra sãos e salvos seus náufragos. A boa notícia se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos:
Os nossos amigos não estão perdidos e dão graças a Deus. Não pode se ver, mas correspondem, trocam demonstração de afeto. Assim, a alegria substitui a tristeza. Então foram numa ilha, encontraram os náufragos. Ó, está todo mundo vivo. Boa notícia, né? Muito bem. Tal é a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Essa semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza que reencontrá-los um dia. A dúvida sobre a sorte deles e a nossa não existe mais. O desânimo se desfaz diante da esperança. Entendeu a analogia? O navio naufragou. Ninguém sabe notícia deles. Não voltou, não parou em lugar nenhum. Só que os tripulantes estavam numa ilha. Quando passa um segundo navio e confirmam, ninguém morreu, está todo mundo a salvo na ilha. Daqui a pouco a gente vai trazer de volta, manda um mensageiro. E você fica feliz, meu parente está vivo, a gente já vai se reencontrar. Era o que acontecia antes do Espiritismo. Ninguém sabia de nada. Para uns estava no inferno, para outros estava no céu, para outros tinha tudo acabado. Mas eis que os Espíritos dizem, não, nós estamos vivos, nós continuamos vivos. Estamos aqui. Entendeu agora? Essa é a importância do Espiritismo. É uma das importâncias, né? Outros resultados, porém, vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar o mistério do seu destino e contemplar com serenidade novas maravilhas, permitiu que fosse erguido o véu que separava o mundo visível do mundo invisível. As manifestações nada têm de sobre-humanas, e a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal lhe diz: nós existimos, logo nada, o nada não existe. Eis o que nós somos, eis o que sereis. O futuro existe para vós como existe para nós. Caminhai nas trevas, viemos clarear vosso caminho e vos traçar a rota. É isso que eles vieram fazer. Andais ao acaso, viemos apontar-vos o objetivo. Para vós, a vida terrena era tudo, porque nada havias além dela. Viemos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre não é nada. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos mostramos para além dele um esplêndido horizonte. Vós não sabíeis porque sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem, aparentemente, não produzia nenhum fruto para o futuro. Doravante, ele terá um objetivo e será uma necessidade. A fraternidade não era mais que uma bela teoria. Agora se firma em uma lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida e de que a imensidade é o vazio, o egoísmo reina soberano entre vós e a palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte algum há o vazio e a solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além do túmulo. É o reino da caridade sob a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, ao final da vida, dizeis: um eterno adeus aos que vos são caros. Agora vos direis, até breve. Entendeu o que os Espíritos vieram fazer? Está mostrando, olha, a vida continua, até breve. Cada um por si, agora é todos por um.
vem mostrar solidariedade, fala da caridade, fala da lei de amor. É uma lei da natureza. Está difícil isso. Esse é mais um dos fundamentos. Nós estamos aqui alguns dias estudando os fundamentos da doutrina espírita. Esses são, em resumo, os resultados da nova revelação. Ela veio encher o vazio provocado pela incredulidade, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada, e dar a todas as coisas a sua razão de ser. Esse resultado deixa de ter importância apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência. Dar conhecimento, esse resultado deixa de ter importância apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar conhecimento aos ignorantes e meios aos preguiçosos para enriquecerem sem trabalho? Entretanto, os frutos que o homem deve retirar dela não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra, pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus. Bonito isso, né? E para terminar, esse capítulo número 1, Kardec diz o seguinte: a revelação, portanto, tem por finalidade dar ao homem a posse de certas verdades, que ele não poderia adquirir por si mesmo, e isso para acelerar o progresso. Essas verdades, geralmente, se restringem aos princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das pesquisas, e não a conduzi-los pela borda. São os marcos que lhes mostram o objetivo. Para ele, a tarefa de estudá-los e deduzir-lhes as aplicações, longe de libertá-lo do trabalho, são novos elementos fornecidos para a sua atividade. Então, a doutrina espírita veio para isso. Estudamos aqui 62 fundamentos, né? A imortalidade, a manutenção da individualidade, a comunicabilidade, e eles, Kardec veio respondendo algumas perguntas dos incrédulos, dos materialistas. Se os espíritos não sabem mais do que os homens, qual a importância deles? Se Jesus já tinha revelado tudo, por que? Qual a importância dos espíritos? E Kardec vem respondendo a cada pergunta dessas. Nós vamos parar por aqui, e quando for 15 horas, daqui a pouquinho, a gente reinicia o estudo da Revista Espírita. Alguma pergunta? Porque eu vou parar que semana que vem a gente entra num capítulo novo, o capítulo 2, que fala sobre Deus. E eu não quero falar de Deus agora, para não quebrar aqui no meio. Obrigado, Senhor, pela manhã de estudos, pela tarde de estudos, aos guias aqui presentes, a nossa gratidão, ao altivo. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Aos nossos patronos, o professor José Jorge e o nosso Camille Flammarion. Em nome desses irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.